Uma vez eu conheci um homem muito introvertido que se casou com uma advogada. E era tremenda a vida dos dois, porque a mulher tinha argumento para tudo. Ela sabia dar nó em pingo d'água. Emparedava o marido o tempo todo. E esse homem já não sabia mais o que fazer. Por quê? Ela sempre tem razão. Esses dias eu vi uma outra sketch de um casal em que a mulher perguntava para o marido: se você ficasse perdido numa ilha deserta, você preferia ir comigo ou sozinho? Aí o marido respondeu: sozinho. Ela ficou brava. Aí ele disse: mas espera aí que eu te explico. É porque só o tempo que a gente ia gastar para ficar discutindo quem é que errou, quem é que não tem razão naquela situação, eu teria construído um barco, eu já teria saído de lá, já teria caçado peixe, eu teria feito 1001 coisas, etc, etc, etc. É uma verdade dita de um modo cômico, mas é uma verdade. Ou seja, muitas vezes eu preciso renunciar a ter razão, tendo razão. Eu preciso dar o braço a torcer por caridade. Não porque eu quero tudo no preto e no branco. E isso demanda de mim uma grande humildade. Se eu não for humilde, eu não suporto isso. Eu me torno amargurado, ressentido, sempre queixumento, que é, de fato, o padrão que a gente vê mundo afora. Padrão de pessoas que não sabem se dar, não sabem se entregar, não sabem se sacrificar. E por que não sabem se sacrificar, não sabem se entregar? Porque não têm virtude. Porque são seres invertebrados. Porque são geleias ambulantes. Na década de 80 tinha um filme chamado A Coisa, que era uma gosma que saía assim e afogando as pessoas. Tem gente que não é virtuoso, é a coisa. É uma gosma, não tem estrutura. E muitas vezes não tem culpa de não ter estrutura, às vezes ele vem de uma família disfuncional, às vezes vem de uma história traumatizante, às vezes não teve ocasião de aprender de verdade as virtudes na sua família, e aí tudo fica muito mais difícil. Mas nós cristãos não podemos negligenciar a nossa estrutura interior. Então, nós estamos na quaresma, eu preciso me examinar. Eu me sacrifico positivamente pelo meu esposo ou pela minha esposa? Eu me sacrifico positivamente. O que significa isso? Não apenas quando ele demanda de mim um sacrifício, quando ela demanda de mim um sacrifício, mas voluntariamente quando eu faço algo a mais pelo bem do casamento. Eu me sacrifico positivamente. Por exemplo, ele tem que acordar mais cedo. Você poderia ficar dormindo. Poxa, mas custa fazer um sacrifício de ir lá, passar um café, conversar um pouquinho, dar um beijo antes dele ir embora, fazer um sacrifíciozinho. Não dói, não custa. Faz toda a diferença.
Às vezes você sabe que se você fizer algo pela sua esposa, que vai te custar alguma coisa. Às vezes não é nada tão absurdo assim. Às vezes é dizer assim, olha, toma aqui R$200 para você ficar bonita, vai gastar lá no salão. Você ganha um mês com aquilo. Aquilo te deixa feliz e realizado, a casa fica florescente. É um pequeno sacrifício? É. Mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É claro que quando nós falamos de nos sacrificarmos, nós estamos primeiramente nos referindo ao sacrifício que a mortificação cristã tem como valor sobrenatural. No sentido de, o primeiro alvo das minhas orações tem que ser o meu cônjuge. Eu tenho que rezar por ele, eu tenho que entregá-lo a Deus, eu tenho que entregar o meu casamento a Deus. Isso significa que eu tenho que me mortificar, eu tenho que fazer alguma penitência pelo meu casamento, coisa que muitas pessoas descuidam de fazer. De oferecer um jejum, de oferecer uma pequena contrariedade, que seja um café sem açúcar que você vai tomar, para quem isso é sacrifício, que seja um pequeno incômodo que você faça, contrariando o seu gosto. Porém, estas mortificações da convivência são muito exigentes e são um marcador de que nós estamos de fato vivendo esse amor entrega, esse amor sacrificial que Cristo nos ensinou no Evangelho. Portanto, vejam, eu necessito todo dia pensar no meu cônjuge antes de mim. Algumas pessoas são infantis, imaturas, e não conseguem isso, porque elas estão autocentradas demais e supervalorizam os seus sentimentos, os seus estados de ânimo. Então, se sentem carentes, querem uma atenção desmedida, são pessoas assim pesadas, excessivamente, precisariam ser um pouco mais leves no modo de se relacionar. Concretamente, eu me lembro agora de um rapaz que, depois de um casamento recente, veio se confidenciar comigo e disse: padre, eu não aguento mais, porque a minha esposa parece uma menina, eu tenho que ficar olhando para ela o tempo todo, eu tenho que ficar mimando ela o tempo todo, eu tenho que ficar paparicando-a o tempo todo, e obviamente isso é esgotador. Mas em situações normais, não me refiro a situações patológicas, por exemplo, de uma pessoa que regride psicologicamente a uma idade muito pequena e que fica arranjando encrenca por picuinhas. Mas numa situação normal, eu preciso aprender a colocar o meu cônjuge antes de mim. Ou seja, o que vai agradá-lo, o que vai favorecê-lo, o que trará satisfação para ele. Eu preciso reparar, por exemplo, quando o meu cônjuge está preocupado, ajudar que ele seja sincero, porque às vezes ele guarda as coisas porque não quer, já sabe com quem casou, né? Então já sabe que vai ter um bate-boca se ele falar, então ele prefere não falar para não ter bate-boca, senão vai virar cobrança, ao invés de virar ajuda.
Então eu preciso aprender a facilitar a sua sinceridade. Então quando ele vem me contar um fracasso ou uma dificuldade, talvez financeira, pela qual naquele momento ele esteja passando, ou ela, o mesmo vale para os dois, é preciso dizer, saber dizer, nós estamos juntos, nós vamos superar, conta comigo, você não está sozinho, não fica nervoso, calma. Tudo bem que você pode estar um vulcão por dentro, querendo explodir. Mas você sabe deixar o seu sentimento de lado para, de algum modo, poder entregar-se por ele, por ela. É difícil, né? A gente fica falando ele, ela, ele... Assim, o cônjuge, que é ele ou ela, tanto faz. É preciso colocar o próprio estado de ânimo de lado. Isso é sacrifício.